Bom dia, amados irmãos e irmãs da Paróquia São Sebastião aqui de Vinhedo. Hoje é o dia 30 de março, estamos aí na terça-feira da Semana Santa. E nesse dia 30 de março, nós nos deparamos com o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho que mostra Jesus numa agonia, entre tantas outras, desconcertado também. É interessante como Jesus ele fica comovido diante da situação. Jesus ele sente a dor, a dificuldade da traição, de seus companheiros, ou seja, aqueles discípulos de Jesus que ele direcionou, catequizou, mostrou o amor de Deus, mostrou a misericórdia, as obras de misericórdia. Ele ensinou esses discípulos para que eles possam viver segundo o ensinamento de Jesus. Então, normalmente se pensa, eles estão bem preparados, porque foram catequizados pelo próprio Cristo, mas aí a gente se depara com a fragilidade humana que sente medo, que às vezes é gananciosa, que às vezes não compreende as coisas. Então Jesus ele começa a testemunhar ali, a falar um pouquinho sobre a situação na qual ele vive e na situação para a qual ele vai, para a cruz, mas como vai se dar tudo isso e o papel de cada discípulo.
É interessante porque os discípulos de Jesus, que tiveram com Jesus constantemente, e quando Jesus pede para eles que fiquem acordados, todos dormem, Jesus vai ver que Judas Iscariotes o trai, né? Judas Iscariotes, ele o entrega por umas moedas de prata. Pedro o nega 3 vezes, porque na hora ele fica com medo do seguimento de Jesus. E Tomé não acredita quando ele aparece ressuscitado. Esses eram discípulos de Jesus. Isso mostra o quê? Mostra a humanidade deles, a fragilidade deles. Todos nós também devemos ter as nossas fragilidades, certamente nós temos as nossas fragilidades. Mas por isso é preciso que a gente tome muito cuidado. Tomemos muito cuidado na nossa caminhada verdadeiramente de cristãos, discípulos missionários. O cristão verdadeiro é aquele que procura viver os ensinamentos de Jesus com humildade, com docilidade de espírito, que procura ser misericordioso, procura manifestar as obras de misericórdia e não se perde em, digamos assim, brigas, discussões, não se perde falando mal das outras pessoas. Quem é verdadeiramente cristão, ele sabe focar a sua vida em Cristo. Ele não desfoca nesse sentido. Porque se a gente focar em Cristo, nós vamos viver intensamente essa palavra, mesmo as nossas fragilidades que nós temos. Mas nós vamos ter humildade com essas fragilidades. Porque é isso que garantiu a salvação dos seus discípulos e também de todos nós. Porque Jesus é misericordioso e a manifestação da misericórdia de Deus. Mas nós também devemos sermos misericordiosos. Nós não podemos jamais manifestar a arrogância religiosa que infelizmente alguns têm e que denegrem os outros e que falam mal um dos outros. Isso não é ser cristão. Pior quem fala mal da igreja, que nós somos igreja. Isso também não é ser cristão. Ser cristão é ajudar a igreja e todos nós a sermos melhores. Na medida que eu acho que eu sou o dono da verdade, eu estou questionando até o Cristo. Jesus é misericordioso e Ele nos mostra claramente isso. Então, que nós, assim como os discípulos de Jesus, que buscaram a Deus, buscaram viver intensamente a sua palavra, mas também tropeçaram nas suas fragilidades humanas, que nós também procuremos servir com alegria, estar disponíveis aí para que o reino de Deus possa ser construído. Que essa semana seja repleta de significado para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Hoje, mais tarde, às 18h30, nós teremos mais um momento, um encontro nosso, né, que vai falar sobre o encontro, né? Possivelmente será pelo YouTube. Nós ainda, como a gente iniciou, né, todo o processo para a transmissão do YouTube, mas na transmissão em si ainda não foi possível. Parece que precisava de 24 horas, questões técnicas. Então, possivelmente, hoje, se for possível, nós já transmitiremos pelo YouTube. Caso contrário, continuaremos pelo Facebook, pela live do Facebook, até conseguirmos transmissão pelo YouTube, né? Então, fiquem só atentos diante de qual plataforma seria, né? Porque a gente está prestes a fazer a transmissão pelo YouTube. Talvez já tenha passado as 24 horas para que a gente possa transmitir via celular pelo YouTube, tá bom?
Abençoada Terça-feira Santa para todos vocês.